Primeira carta do Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23 ao 28. 1 Coríntios 11, 23 ao 28. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Tendo dado graças, o partiu, diz: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Vou ler o 29 também. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Esse assunto é bem conhecido, acho que é um dos textos da Bíblia que a igreja mais conhece, né? Porque é falado quase todas as ceias. E ele nos elenca a olhar pelo menos para 5 direções. Esse texto, a Santa Ceia, nos leva a olharmos pelo menos para 5 direções. É importante entendermos que participar da ceia não é apenas um ritual. Todo mês vai ter, é um ritual, é um rito. É um momento de encontro profundo com Deus, que transforma e revela e prepara. Quando a gente toma a ceia sem deturpar o valor real da ceia, isso nos leva, nos conduz a um nível de comunhão profunda com Deus. E é interessante que, ao fazermos isto, a gente se renova. Tem até um hino, né, que diz que o pão da vida descido do céu traz paz, saúde e vigor. É muito importante. Então, é um momento de encontro com Deus que vai transformar, revelar e preparar você, né? No discorrer aqui desse assunto, os irmãos vão ver o quanto isso é importante. Quem se aproxima da mesa do Senhor com entendimento não participa de forma superficial. Aquele momento ali tem que nos levar a olhar pelo menos em 5 direções. E quando isso acontece, a gente percebe que desejamos crescer na presença de Deus, um crescimento real, e a gente não se contenta com a aparência de piedade. De fato, somos piedosos, porque a aparência é muito ruim quando a nossa fé ela fica marcada como um risco de religiosidade, ao invés de mostrar, porque a diferença da religião para o evangelho é porque o evangelho apresenta Deus para você, a religião aponta você.
né? Então, essa é a diferença. E uma coisa importante aqui, quem foi chamado para uma intimidade com Cristo, recebe instrução e discernimento, e não apenas um ritual vazio. Por isso Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele vê em Corinto uma ceia de qualquer maneira. As pessoas fazendo do momento um momento de indignidade. E aqui, o que é importante aqui, é que isso aqui, cada ponto que a gente aprofunda-se nesse texto, a gente vê que a verdade, ela vai ficando mais profunda e o entendimento também vai sendo melhorado. Enquanto os outros comem e bebem sem refletir, você tem a oportunidade de se aprofundar, ser edificado, ser preparado para maior serviço. Tem gente que, quando chega na igreja, o celular, ele tem mais utilidade do que a Bíblia. Não estou falando que você não use esse aparelho para fazer a aula como eu estou usando aqui, desde que você depende dessa tecnologia para isso. Mas se eu não estou ministrando, se eu não estou pregando, talvez é muito melhor eu sentar e ter reverência e fazer desse momento um ambiente interessante. Lembrar, poxa vida, eu só estou aqui porque Jesus morreu por mim, porque teve uma providência de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E enquanto alguns estão ignorando, você está aprendendo as lições que fortalecem o caráter, a maturidade e a vida espiritual. Porque é quando o nosso caráter vai ficando muito próximo ao caráter de Cristo. As mudanças, inclusive a aula dominical hoje, nós aprendemos sobre se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus tem interesse que a gente cresça, que a gente tenha maturidade. Agora, o quanto estamos crescendo? Quanto de maturidade estamos recebendo? Porque se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser reconduzida, né? Então, ao invés de ignorar, receba as lições de fortalecimento, de caráter, de maturidade e de vida espiritual. Paulo disse que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, mas o que é espiritual entende bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Ele está dizendo que o que é espiritual é para ser olhado na ótica espiritual. Não adianta, ele diz que tem que comparar as coisas espirituais com as espirituais e as carnais com as coisas carnais. Não dá para comparar coisas espirituais com coisas carnais e carnais com espirituais. Ou nós entendemos o princípio que a Bíblia orienta, o princípio que a Bíblia ensina, ou então nós vamos estar aquém do propósito de Deus. E para estar no propósito, ou nós estamos no propósito, fazendo o que Deus quer que seja feito, e deixando de fazer o que nós queremos que seja feito, ou então nós vamos estar na proposta, que é aquilo que nós queremos, ao invés daquilo que Deus quer. Né? E outra coisa importante aqui, a chave para o crescimento espiritual é discernimento e autoridade. Quando eu tenho discernimento correto da palavra de Deus, isso me reveste de autoridade. A autoridade, ela vem do discernimento. Quando nós temos discernimento, tem gente que não faz a divisa, não sabe divisar entre o corpo e o sangue de Cristo,
entre o significado ou não significado da ceia do Senhor, né? Então, esse texto, ele elenca 5 olhares. A priori, nós olhamos aqui para cima e reconhecemos que Deus tomou as providências para nos salvar. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ao olhar para cima, eu reconheço que Deus tomou as providências. Quando Adão foi expulso do Éden, é possível que o diabo tenha comemorado e dito assim: acabou para o homem. E Deus falou: você não sabe do plano que eu tenho. Porque lá no Éden, Deus veste o homem de cordeiro, porque ele tenta fazer uma roupa de folha, e o Senhor mata um cordeiro e veste o homem de cordeiro. Só que cá na cruz, o cordeiro se veste de homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele vai parar numa cruz. E o que é importante também aqui, a gente vê a providência de Deus. A gente ao olhar para o céu, a gente reconhece o céu e o caminho da salvação. Isso revela dependência, intimidade com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando nós recebemos ali a ceia do Senhor, a gente sabe que aquele poder de filiação que foi quebrado lá no Éden por Adão, ele é restaurado aqui na cruz com Cristo. E nós recebemos a adoção de filhos. Eu não vou falar do assunto, mas Deus tem 5 filhos. Filho por criação, os anjos; por formação, Adão; por eleição, Israel; por acordo, Jesus; e por adoção, a igreja. Agora, quando a gente entende isso, que a gente olhou para cima e sabemos, eu gosto daquele texto lá de João que diz assim, que não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, para que o vosso fruto permaneça. Lá nos Salmos 100 diz que foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Então, toda providência tomada aqui não é por mérito nosso, é por mérito do próprio Deus. É tanto que quando o véu rasgou de alto a baixo, ele não rasgou de baixo ao alto, rasgou-se de alto a baixo. E isso é muito importante entender. Primeiro olhar que esse texto elenca é olhar e reconhecer que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo olhar que esse texto elenca é olhar para trás, é olhar no retrovisor e entender que Cristo morreu por nós. Jesus foi parar na cruz por nós. E isso é muito importante. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Quando eu for tomar a ceia, é para eu lembrar de quem? Dele, do sacrifício dele, do Calvário, da providência que foi tomada, talvez do brado lá da cruz, tetelestai, que quer dizer está consumado, né? Então, lembrar disso é agir na íntegra, dentro do conceito do propósito. Isso traz compreensão do preço que foi pago na nossa redenção. Tem até um hino, né? Não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. E aqui outra coisa importante que isso aqui revela, olhar para trás, revela o valor da obediência, o valor do perdão, o valor da graça manifestada na cruz. Volto a dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém fique disputando. Isso aqui não é
um ringue para nós ficarmos disputando um com o outro, para ver quem faz melhor, quem faz mais ou quem é melhor. Aqui não tem ninguém melhor, todos são iguais. O bom aqui é Jesus, né? Então, é claro que todos nós temos boas qualidades, mas não se equipara com as de Jesus. Então, esse texto aqui é muito importante. Olhar para trás revela o valor da obediência. Crença sem obediência não é crença. Porque quando fala crer não é só acreditar que Jesus, porque o ímpio acredita que Jesus veio, que Jesus morreu, mas ele não obedece. Crer vem de acreditar, de obedecer e de andar em obediência constante. Isso é crer. O terceiro olhar que o texto elenca para nós aqui é olhar ao redor. Quando nós olhamos ao redor, a gente consegue identificar-se quem não veio, quem está faltando, quem de fato está conosco. A gente consegue enxergar o próximo, porque a ceia, quando eu tenho um pão inteiro, eu tenho o corpo, todo mundo junto. Quem é o corpo de Cristo? Não é a igreja? Mas quando eu tenho o pão fragmentado, é cada um de nós. A gente só é igreja quando a gente está reunido. Fora da reunião é balela alguém dizer que é igreja, que serve a Deus, não é só estar no culto. E a Bíblia bate muito sério sobre isso. Ela diz que não é para ser como alguns que têm costume de abandonar a congregação, mas é para orientá-los a congregar, e tanto mais quanto vede que o dia de Cristo está aproximando. Aí você vai para a Bíblia, Davi disse no Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do meu Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Tem outro texto que Davi vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando foi que ele disse isso? Quando ele é obrigado a abandonar Jerusalém por causa da perseguição desencadeada por Absalão contra ele. E quando ele volta, alguém chama o rei para o culto. Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, congregar é uma recomendação bíblica, é um mandamento. Graças a Deus que a gente não tem que ir a Israel para congregar, senão muita gente não ia conseguir congregar. Eu apenas teria congregado uma vez, mas o Senhor nos deu o direito de vir aqui, de ter o templo aqui e poder fazer o culto aqui. Isso aqui ensina ser o sal da terra e luz do mundo para os outros. O sal tempera, o sal impede que os alimentos se percam. Se eu sou sal da terra e luz do mundo, eu estou sendo sal e luz para as pessoas que não podem se perder, que precisam ser resgatadas, que precisam ser salvas, que precisam de salvação. Aqui desperta o interesse espiritual em quem está sedento. Dá para identificar-se quem tem sede de Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Nós precisamos ter sede de Deus, ter vontade de estar aonde Deus quer que estejamos. A outra coisa aqui, reforça o compromisso de anunciar o Evangelho. O Senhor Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É uma ordem, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Reforça-se o compromisso do cumprimento da grande comissão.
Pregar o Evangelho não é uma opção doutrinária, é uma ordem de Jesus. Outra coisa importante aqui, o quarto olhar que o texto elenca para a gente olhar, é olhar para dentro, é fazer-se o autoexame, examinar-se a si mesmo de forma espiritual, examinar o próprio coração, examinar a volição, a vontade. Quantas vezes a nossa vontade ela concorre com Deus? Quanto ao cumprimento dos deveres espirituais, dos horários, do devocional, das exigências na mordomia cristã, quando se fala de dízimos e ofertas. Então, do culto em si, tudo isso aqui está demonstrando a responsabilidade que temos que ter em relação às coisas de Deus. Nos orienta a vida e o serviço de acordo com o futuro eterno e o reino. O reino, ele tem uma regra. E a regra de fé e prática é a Bíblia. É por isso que nós precisamos tê-la como parâmetro, como referência para nortear os passos da nossa vida de fé. Caso contrário, a gente vai ter uma decepção ao chegarmos diante dele. Ele vai nos reprovar. Paulo disse assim, eu esmurro o meu corpo, reduzo-o à servidão, para que, salvando alguns, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo preocupava-se com a sua conduta, com a sua performance espiritual, com a sua maneira de servir a Deus. Ele ajustava e ele dizia assim, eu luto todos os dias para servir a Deus com a pura consciência. E João escreveu nas suas cartas que ele disse assim, se o teu coração te condena, maior é Deus. A consciência muitas vezes vai dizer, você está errado, isso que você está fazendo está errado. Alguém vai ouvir essa mensagem em algum lugar e vai entender o propósito de Deus para o qual ela está sendo gravada. Nós estamos aqui nesta noite para mostrar que é necessário fazermos não o que queremos fazer, mas o que Deus quer que façamos. Aqui o texto mantém a esperança viva. É aqui que entra o avivamento. É alguém viver não como mortos. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós temos que estar avivados, vivos, ter a vida de Deus em nós. Dizem que, tem um hino que argumenta conosco dizendo, que a vida para ser bem vivida, ela tem que estar envolvida noutra vida, cuja vida é Jesus. E o Espírito Santo, ele é o mentor, ele é o consolador, ele é quem nos orienta, é quem nos dirige, é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto ele nos convence, enquanto nos reprova, enquanto nos confronta, enquanto nos fala para nós, você está errado, você precisa consertar, você tem que ser diferente. Quantas vezes nós nos sentimos como se que ele estivesse nos dando uma lição de moral para que nós voltamos as baterias para o propósito de Deus. O caminho é estreito, a porta é também, né? Então nós temos que estar olhando para ele. Isso aqui orienta a vida ao serviço, de acordo com o futuro eterno que Deus preparou para nós. E o quinto olhar aqui é olhar eu pulei aqui o quinto olhar para frente. A expectativa do retorno de Cristo. Jesus vai voltar, irmãos. Você pode pensar o que você quiser, vai ter arrebatamento. E nós estamos tão próximos
que as coisas estão, parece que o mundo não está caindo, ele está capotando. Olha os acontecimentos do mundo aí. Parece que o mundo, entrou em colapso geral. Quando você pensa assim, não, agora fulano é a esperança do mundo é Jesus em nossas vidas. Essa é a esperança. Tem até um hino, né? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Vamos esperá-lo, ele está voltando. Ele vai voltar. É muito importante olharmos para frente e ver Jesus voltando, ver os sinais que são prelúdios da volta de Jesus. Nós nunca tivemos tão perto do arrebatamento do que agora estamos. A escatologia bíblica, ela está se cumprindo a cada momento. O que está faltando hoje é só a igreja ser arrebatada. Os sinais marcam a volta de Cristo. O Senhor Jesus falou lá em Mateus que era para ficar olhando para Israel. Israel é como se fosse o relógio da humanidade. Vocês ficam olhando. Quando a figueira brotar, a figueira é Israel. Fique sabendo que o verão está próximo. Aí disse assim, fiquem de olho. Você quer saber quando foi que ela brotou? 14 de maio de 1948. Jesus disse, eu vos digo que a geração do brotar da figueira não vai perecer sem ver todas as coisas consolidadas. Quanto é uma geração? 70 anos. Se pela robustez alguém chegar a 80, o melhor do extra de 10 é cansaço e enfado. Salmos 90:10 diz assim, a vida do homem é de 70 anos. Se algum homem, pela sua robustez, chegar a 80, o melhor deles é enfado e cansaço, pois a vida passa rapidamente e nós voamos. Qual que é a mensagem do texto? Ele está dizendo assim, Jesus está dizendo, olha, quem nascer em 48, não vai morrer todo mundo sem ver a igreja arrebatada. O arrebatamento está para acontecer a qualquer hora. E se você pegar dentro do conceito da história da criação e os eventos aqui, às vezes vai passar um pouquinho, vai faltar um pouquinho, mas se você pega do Adão até o dilúvio, 2000 anos, primeiro e segundo dia da criação. Do dilúvio até o nascimento de Cristo, que é o ano 2004 de Moisés, 2000 anos, terceiro e quarto. Do dilúvio até agora, do nascimento de Cristo até agora, 2026. Quinto e sexto. Deus criou o homem no sexto dia. O sétimo dia é o descanso. Falta só o milênio do descanso. Você tem noção do quanto o arrebatamento está para acontecer a qualquer hora? Tem noção disso? Uma coisa interessante aqui, mantenha sua esperança viva, se orienta a vida ao serviço de acordo com o reino de Deus. Não é de acordo você quer, não é como você quer, é para ser feito como Deus quer. Lembra a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É para prevalecer o querer de Deus. Lembra de Jesus na cruz? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, como tu queres. É para prevalecer o querer de Deus. Não importa o que estiver acontecendo ao seu redor, irmão. Você será responsável pela sua salvação ou pela sua condenação. Não vai culpar ninguém por isso. Não interessa o que as pessoas estão fazendo e pensando. Interessa se no que você está fazendo, se está em harmonia com a palavra de Deus, haja visto que você vai ter a oportunidade de ouvir do próprio Jesus dizendo, bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Muitos estão brincando, mas talvez vai ter a triste
decepção de ouvir cantar: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora para Sião. A igreja ela precisa acordar, nós precisamos saber, Deus criou você para um propósito. Se você até hoje não chegou no propósito de Deus, esta é a hora de você se apropriar desse propósito e fazer valer o querer de Deus para a sua vida. Promove aí uma introspectiva, olhe, alinhe-se espiritualmente, cure as feridas internas, fortaleça-se o caráter, os relacionamentos com os irmãos, aprendam a viver sob a égide do Espírito Santo. E deixa Ele governar você, deixa Jesus te guiar, deixa Ele te orientar, deixa Ele te trazer ao propósito. Viva o propósito para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Não abra mão de ser quem Deus quer que você seja. Procure estar no centro da vontade de Deus. Procure buscá-lo. A palavra diz na Isaías 55:6, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Vai ter um momento que alguém vai tentar clamar por Deus, e ele não vai poder ouvi-lo, não porque ele não tem poder para isso, porque encerrou o tempo da graça. Nós estamos num entardecer da graça. Lá em Jesus a graça amanheceu o dia. Cá, lembra? Quando Jesus vai para Sicar, ele fica 2 dias em terra de samaritano. Isso queria dizer tipologicamente que isso seria 2000 anos. E nós já terminamos isso. Estamos no entardecer da graça. Jesus está voltando. Vamos nos apropriar. Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe você que vai ouvir essa mensagem.